Ok, analisando agora o parágrafo 2º do cânon 204, visto que no cânon, no parágrafo 1º, se fala de que o fiel é o batizado, mas não, digamos assim, o batizado ele não está incorporado plenamente se falta, digamos assim, essa comunhão com a igreja que vai ser falada no cânon 205. Aqui ainda no parágrafo 2º continua se falando do que é a igreja. Então lá falou da igreja como povo de Deus, que nos incorpora ao corpo de Cristo, ou seja, incorporados a Cristo cabeça, somos corpo de Cristo, membros, né, de Cristo cabeça. E aqui vai falar do aspecto também sociológico da igreja, portanto um corpo constituído e organizado neste mundo, e que na igreja católica subsiste, ou seja, essa igreja, a igreja que é um reino espiritual, né, essa igreja subsiste na igreja católica. Né? Depois o Vaticano II, esse texto aqui está extraído também da Lumen Gentium, e o Vaticano II faz uma explicação que esse subsistit in Ecclesia Católica significa est Ecclesia Católica, ou seja, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Contudo, os padres conciliares não colocaram a palavra preferiram colocar a palavra subsiste, porque não só, digamos, se salva, ou melhor, inverto a explicação, né? Ou seja, pessoas que fora da igreja se salvam através da igreja católica, né? Ou seja, uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca ouviu falar da igreja católica, que nunca recebeu o evangelho, mas segue a sua consciência retamente formada, fazendo bem, etc., pode ser salva, né? Deus não está atado. O próprio Santo Tomás de Aquino diz que Deus não está atado, vinculado aos sacramentos. Ele pode salvar por caminhos misteriosos. Mas o caminho ordinário revelado por Deus, o caminho revelado de salvação, digamos assim, o caminho ordinário, é a Igreja Católica. Por isso, para não excluir, digamos assim, essa salvação misteriosa que nós não temos como saber, só vamos saber na vida eterna, né, daqueles que se salvaram, também em virtude da fé da igreja, da ação da igreja, corpo de Cristo, né, porque Cristo é o único Salvador, só que essa cabeça não está separada do corpo que é a igreja. Portanto, quem nunca ouviu falar do Evangelho, mas se salva, ou seja, se une a Cristo, Cristo lhe dá a graça da salvação, portanto está unido também à igreja de uma maneira misteriosa. Né? Agora, o caminho ordinário de salvação, caminho revelado, é a Igreja Católica. Então, os padres conciliares preferiram colocar essa palavra subsistit, ou seja, esta igreja, que é sacramento de salvação, que é corpo de Cristo, que é uma sociedade organizada neste mundo, que é um povo teológico, um povo de Deus, subsiste na Igreja Católica. Então, aqui diz ec ecclesia, ou seja, esta igreja, in hoc mundo ut societas constitutet ordinata, neste mundo, como sociedade constituída e ordenada, ou seja, ordenada e constituída neste mundo como sociedade. Então, a igreja é também uma sociedade, ok? É um corpo também visível, portanto hierárquico,
tem uma constituição, ou seja, uma estruturação, tem também uma organização, uma hierarquia. Não é só um corpo místico, mas também um corpo visível, né? Neste mundo, organizada neste mundo. Então, esta igreja não é só um corpo místico, digamos assim, que é principalmente um corpo místico, né? Mas também tem a sua parte visível, que tem uma organização, uma hierarquia visível. Então, esta igreja, constituída e ordenada neste mundo ut societas, ut significa como, né? Como sociedade, subsistit in ecclesia católica, subsiste na Igreja Católica. Agora, a Igreja Católica, católico significa total, universal, ela é governada a successori Petri et Episcopis in eius communione. Então, aqui se discerne onde está a Igreja Católica, né? A Igreja Católica está onde está Cristo. Isso diz Santo Inácio de Antioquia. Na sua carta, ele diz: onde está o bispo, aí está a comunidade. E onde está essa comunidade unida ao bispo, portanto, aí está Cristo. E onde está Cristo, aí está a Igreja Católica, né? É interessante, Inácio de Antioquia, nessa carta, é a primeira vez que aparece a palavra católica nos escritos cristãos, é Inácio de Antioquia, né? Nessa carta, se não me equivoco, aos cristãos de Esmirna. E por primeira vez aparece a palavra Igreja Católica, né? Inácio de Antioquia, ele é martirizado por volta do ano 107, ou seja, então ele escreveu, vamos dizer, essa carta aí pelos anos 106, 105, né? Inícios do ano 107 a mais tardar, né? Então é um texto muito antigo que aparece por primeira vez a palavra Igreja Católica. E Inácio de Antioquia, ele segue, vamos dizer assim, esse mapa mental, né? Bispo e a comunidade, ou seja, a igreja local, né? Bispo e comunidade, vamos dizer assim, igual Cristo, porque é o Cristo total, cabeça e membros. E onde está então o Cristo total, ali está a Igreja Universal, a Igreja Católica, ou seja, formada pela cabeça visível, o bispo, o corpo visível, a comunidade, e portanto então está o Cristo. E se está Cristo, que é a cabeça invisível, portanto está a Igreja Católica, que é corpo invisível. Então é bem interessante esse paralelismo de Inácio de Antioquia na sua carta aos cristãos de Esmirna, que fala sobre esse texto. Se não me equivoco, a carta aos cristãos de Esmirna. Então, aqui vai falar então, o que significa Igreja Católica. Então, gubernata é aquela que é governada, outro particípio passado. A successori, pelo sucessor, Petri, de Pedro, et episcopis, ou seja, ab episcopis, ou seja, pelos bispos, in communione eius, ou seja, in eius communione. Aqui também temos uma inclusão, ele inclui esse genitivo no meio dessa locução. A preposição in pede ablativo, comunione está em ablativo, em comunhão dele. Ok? Então, essa Igreja Católica é aquela que é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão dele, ou seja, em comunhão com o Papa, com o sucessor de Pedro. Então, característica da Igreja Católica é o primado romano e o colégio dos bispos que estão em comunhão com Pedro. Então, quando um grupo se separa da comunhão com Pedro e do colégio dos bispos que estão em comunhão, aí já não está mais a Igreja Católica, não tem a Igreja
de Cristo, né? Ou seja, esta igreja subsiste na Igreja Católica. Né? Então, aqui também vai sintetizar a teologia da igreja em matéria de eclesiologia. A igreja, portanto, é um corpo visível. Esse corpo visível, ele subsiste na Igreja Católica, e a Igreja Católica, como corpo visível, tem uma cabeça visível, que é Pedro, que é o Papa, o sucessor de Pedro, e os bispos que estão na comunhão com o sucessor de Pedro. Na Igreja Antiga era muito interessante, que se falava, até mesmo isso na época de São Gregório Magno, lá no século VII, né, se dizia que quem governa a igreja é Pedro. São Pedro é o governante, por assim dizer, continua ainda governando a nave de Cristo, a igreja. Né? E a igreja primitiva, nos 7 primeiros séculos, falava muito dessa tríplice cátedra de Pedro. Pedro tem 3, por assim dizer, cátedras. A principal é Roma, onde ele deu o testemunho do seu martírio, onde ele derramou seu sangue por Cristo na cidade de Roma, e lá repousam, né, os seus restos mortais, na colina do Vaticano. Mas também em Alexandria, no Egito, era uma sé petrina, considerada uma sé petrina, porque Marcos, segundo a tradição, discípulo de Pedro, foi quem evangelizou Alexandria do Egito. São Marcos foi o grande evangelizador de Alexandria, no Egito. E depois Antioquia, na Síria, porque diz os Atos dos Apóstolos, nós lemos que São Pedro, ele residia ali em Antioquia. Era onde ali Pedro morava, antes dessa missão, da sua ida até Roma para evangelizar a cidade de Roma. Né? Então, na igreja antiga, nos 7 primeiros séculos, se dizia que é Pedro, e unicamente Pedro, que governa a igreja, e essa autoridade de Cristo participada a Pedro, depois também se derrama nos outros bispos, né? Eles participam dessa plenitude da autoridade de Cristo, mas cada um segundo, né, o seu grau, a sua função, mas é Pedro que governa e continua governando a igreja nessa tríplice cátedra de Roma, Alexandria e Antioquia da Síria, né? Sendo que na antiguidade, sem dúvida nenhuma, Roma tinha um papel especial, né? Os padres da igreja reconheciam essa importância da igreja de Roma, não só como um tribunal de apelação de última instância, que também o era um tribunal de última instância, portanto um tribunal supremo da igreja, era a Sé de Roma, mas também do ponto de vista espiritual, né? Santo Inácio de Antioquia vai dizer que a igreja de Roma é aquela que preside a caridade, né? Tem essa presidência das igrejas, esse primado da caridade. A caridade é o nome mesmo da igreja, né? E é a missão da igreja manifestar essa caridade de Cristo ao mundo. Portanto, então, nesse parágrafo segundo do cânon 204, nós vamos encontrar esse aspecto eclesiológico da Igreja Católica.